Doutora, agora nós vamos falar da endometriose, né, que também é uma doença que preocupa bastante, né, que afeta muitas mulheres. E eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo, que já ouviu esse nome, mas não sabe que é endometriose. Certo. Então, assim, diferente do câncer de colo de útero, né? A endometriose é uma doença benigna, tá? Então, ela veio aí com a campanha do Março Amarelo para a gente tomar a consciência dessa doença, porque apesar de benigna, né, de não ser um câncer, ela causa muito sofrimento nas portadoras, né? Então, a endometriose, ela basicamente é a presença do tecido do interior do útero, que a gente chama de endométrio, que é aquele tecido que se espessa ao longo do ciclo da mulher e que a gente elimina na menstruação. Esse tecido tem que estar naturalmente só dentro do útero, na camadinha mais interna do útero. E a endometriose é a presença desse tecido fora do útero também, em algumas localizações como ovários, tubas, intestino, ligamentos que seguram o útero, bexiga. E aí, a depender da localização em que esses focos, né, que a gente chama de endometriose estão, podem causar sintomas específicos, tá? Mas no geral, é uma doença que tem uma estimativa de acometer 10% das mulheres em idade fértil, né? E assim, às vezes tem uma demora no diagnóstico, pode ter uma demora de 8 a 10 anos, até 10 anos de sintomas até que elas tenham esse diagnóstico. Porque os sintomas, eles são parecidos de uma cólica normal? A dor é diferente, é parecida, e aí a mulher acaba levando isso como, eu sempre tive, e não se cuida, não procura o médico para uma investigação. Por Exatamente. Isso demora esse diagnóstico. Exatamente. Os sintomas basicamente são dores abdominais, tá? Que podem ser tanto no período menstrual, então daí é o fato de se confundir muito com uma cólica normal, né? Uma cólica que a mulher acaba tendo nesse período, mas também a endometriose a gente chama ela de uma doença inflamatória crônica. Então ela pode causar dores fora do período menstrual, ela pode causar dificuldade de evacuar, sangramento intestinal, sangramento urinário, dor na relação sexual. Então, assim, uma dor que é incapacitante, uma dor que limita as suas atividades diárias, é uma dor para a gente investigar, não é normal, né? Então, não é normal. Se te incomoda, né? Algo que está ali persistindo. Exatamente. Não é normal ter dor na relação, não é normal ter uma dor incapacitante menstrual, não é normal ter uma dor crônica abdominal. Tem que ser investigada pelo seu ginecologista, com certeza. E mesmo a mulher ainda no início, né, nas primeiras menstruações, ela pode ter esse sintoma e de repente já ser uma endometriose? Sim. Ainda não está bem definido o porquê da endometriose se formar, né? Tem algumas teorias aí, mas já tem casos, né, bem documentados de endometriose em meninas de 12 anos. Tá. Doutora, e durante o exame, o toque ginecológico, é possível avaliar e já, de repente, encontrar alguma coisa ali que possa considerar a endometriose? Sim. O exame físico, o toque ginecológico, causa uma suspeita, né? Se tiver naquela localização, porque igual eu falei, ela pode estar em alguma outra localização Sim. também, né? Mas ele levanta uma hipótese em que a gente investiga mais a fundo com outros tipos de exames. E a partir de qual exame é possível ter um diagnóstico preciso? O diagnóstico definitivo de endometriose é só quando a gente tem um pedacinho da doença, então ou uma biópsia ou ela fez realmente a cirurgia. Mas hoje a medicina avançou tanto com os exames de imagem que eles dão bastante segurança em alguns diagnósticos, em alguns laudos médicos de ultrassom, de ressonância magnética da pelve, para a gente levantar essa hipótese, essa suspeita de endometriose, sim. Fatores de risco, doutora? Então, fatores de risco, a gente sabe que como a gente não tem exatamente uma causa bem determinada do porquê que ela acontece, a gente pensa que tem uma teoria de que seja menstruação retrógrada. O que é isso? Quando a mulher menstrua, parte do fluxo sai pela vagina e se exterioriza e parte do fluxo passa pelas tubas uterinas e cai na cavidade abdominal. E aí esse endométrio que foi eliminado se fixa em algumas regiões do abdômen, causando esses focos de dor.
né? Então, assim, acaba de que fatores de risco pode ser um fluxo menstrual muito aumentado, né? Mas também tem outros tipos de teorias que conflitam essa hipótese. Ainda falando em riscos da doença, mulheres cuja mãe já teve endometriose estão mais sujeitas, mais propensas sim, a ter a doença? Também tem estudos tem esse fator de hereditariedade em que mais de uma mulher na família tem históricos de endometriose. Pode ser um fator de risco relacionado, sim. Bom, e falou que você já disse que ela é uma doença benigna, mas pode se tornar um câncer se não cuidado? Na verdade, ela não se torna um câncer, tá? Mas ela limita muito a qualidade de vida dessas mulheres e ela pode, inclusive, causar infertilidade, tá? Então, essa questão da inflamação crônica, ela prejudica a qualidade do óvulo, ela prejudica a implantação de um óvulo fecundado. Então, essa questão da cronicidade da inflamação, ela prejudica muito a saúde da mulher, inclusive nessa questão da infertilidade. Algumas mulheres, quando têm cólicas, né, elas até colocam isso como um padrão, é normal. Muita cólica mesmo, ao ponto de não ir ao trabalho, não fazer um passeio. Isso aí é algo para se preocupar, né? Com não certeza. É uma coisa que pode se... eu sempre tive muita cólica. Nossa, chega meu período, eu já estou sofrendo porque eu sei que vai ser muito forte. Então isso pode ser um indício de repente ter essa doença, né? Sim, já acende uma luzinha ali para a gente ter essa hipótese como fator para investigação, né? Porque a cólica, quando ela é normal, você toma uma medicação, já alivia, já melhora, você consegue tocar a vida normalmente, né? No geral, sim. Bom, muito bem. Doutora, ainda sobre mudanças, né, que o ciclo menstrual acaba tendo uma transformação por conta da endometriose, mas isso implica também na fertilidade? Sim, então, o fato dessa mulher ter essa inflamação crônica, ela muitas vezes vai ter dificuldade para engravidar, ou se ela engravida, ela tem uma taxa maior de abortamentos. E muitas vezes, com o tratamento clínico, essa mulher às vezes também não consegue resgatar essa infertilidade, ela precisa do artifício da reprodução humana para conseguir engravidar. Isso é uma das opções terapêuticas, de repente, para a mulher que quer engravidar, tem um diagnóstico de endometriose, já fez outros tratamentos e ainda assim não consegue engravidar, ela pode receber a ajuda da reprodução humana. E como é feito o tratamento? Cirurgia, tratamento clínico, medicação? A depender da localização, né, ela pode já ter uma indicação de cirurgia logo de cara, mas em geral, a maioria das pacientes com endometriose, a gente tenta o tratamento clínico, medicamentoso primeiro, que se baseia em bloquear o ciclo hormonal dessa mulher. Então, deixar esses focos, né, do endométrio e esses focos de fora quietinhos, dormentes, sem ter os sangramentos, né? Então, deixando esses focos quietinhos, eles consequentemente diminuem a dor, consequentemente vão diminuindo um pouco a inflamação. Muitas mulheres, inclusive, conseguem engravidar depois do tratamento clínico. Bom, é essa pergunta que eu ia fazer, porque muitas mulheres se consideram inférteis e aí descobre que tem endometriose, faz o tratamento correto, a cirurgia, continua com o útero, ela vai engravidar. Sim, é isso? pode acontecer. Voltar a ser. E quando não consegue, existe a fertilização in vitro que vem aí para ajudar nesse tratamento e dar o direito da mulher de ser mãe, né? Com certeza, né? A medicina avançando a ponto de tornar o impossível naturalmente possível com essa ajuda aí. Uma ajuda correta, né? No lugar correto, tudo dá certo, né, doutora? Exatamente. Também.